Falando em saídas, temos informação sobre mais uma venda do Inter. Exatamente, né? Do volante Rômulo, que inclusive hoje no treino pela manhã no CT Parque Gigante participou normalmente da atividade, do trabalho do Roger Machado, a gente vai falar depois sobre isso, mas trabalhou no time 2, né? No time famoso G2, né? Como diz o Roger Machado, na equipe alternativa, porque ele tem negociações com o Tigres do México, proposta de 5 milhões de dólares, a gente está falando aí de 30 milhões de reais, onde destes 30, 25 milhões e meio ficariam para o Internacional, né? Porque o Inter estaria vendendo 5 milhões de dólares e o Tigre estaria comprando 85% dos seus direitos econômicos. Destes 85, para deixar muito bem claro que o Inter tem 65. A outra parte pertence à equipe do Athletic Clube, que é o clube de Minas Gerais, da segunda divisão do Campeonato Brasileiro e da primeira do Campeonato Mineiro. Mas falando um pouco sobre essa venda, tá? O André Cury, que é o empresário dele, agenciou o Bruno Gomes também, agenciou o Alan Patrick, intermediou a vinda do Borré, intermediou a vinda do Rocher, né? Agenciou alguns jogadores também, como Maurício, Roberto, enfim, um cara que tem muito trânsito dentro do Internacional. Ele está aqui em Porto Alegre para tratar exatamente sobre essa venda do Rômulo, para tratar também de outras situações com a direção do Internacional, mas basicamente para sacramentar essa venda e encaminhar ele lá para o Tigres, tá? Não sei, a informação que se tem ainda até pode ser que ele viaje para Bagé, mas a tendência mesmo é que ele já esteja de fora, tanto que o próprio Luiz Otávio hoje treinou como titular. Vou já trazer minha opinião sobre o Rômulo, mas antes vou trazer aqui o pessoal falando um pouquinho mais aqui nos comentários. O Dom disse que o Carboneiro já está treinando. A Cláudia disse, felizmente, minha camiseta já chegou. E eu quero pedir para o nosso estádio criar ali uma enquete perguntando se a galera é a favor ou contra a venda do Rômulo. Eu sou a favor da venda do Rômulo, tá, gente? O Rômulo, ele não é um titular indiscutível. O Rômulo é um jogador que, sim, evoluiu muito com a chegada do Roger Machado, assim como todo o time, mas que, para mim, eu não vejo uma margem de evolução além disso, tá? Ele é aquele jogador que é brigador, um jogador intenso, um jogador de marcação, mas que, às vezes, tem dificuldade de posicionamento e tem dificuldade também de sair jogando, né? De dar um passe para frente, de encontrar um lançamento. Por conta disso, na minha visão, acerta o Inter em vender o Rômulo. O Inter comprou ele por um valor e está vendendo por 6 vezes mais. Tá? Para mim, é inclusive um modelo de negócio que tem funcionado muitas vezes, né? Por exemplo, o alemão, temos também o Igor Gomes, que é um exemplo disso. Claro que tem alguns jogadores que não vão funcionar da mesma maneira, como o Gustavo Maia, o Gabriel Barros. A ideia, o modelo de negócio é esse: jogadores jovens que vêm, se destacam e saem. Mas esses que saem acabam compensando pelos que vêm, que saem por valores altos, acabam compensando por aqueles que vêm e não se destacam da mesma maneira e acabam, enfim, sendo emprestados ou rescindindo o contrato. Eu acho que o Inter sim precisa trazer uma reposição. Eu acho que também temos uma reposição no nosso elenco, que é o Luiz Otávio. Eu acho que o Luiz Otávio ele vai ganhar mais oportunidades, vai ser o titular no momento em que não for o Fernando, mas eu acredito que o Inter precisaria trazer uma reposição de um jogador mais intenso no meio-campo. E, sem dúvidas, esse valor aí ser necessário, de repente, para trazer um zagueiro, para mim, indiscutível, né? Então, para mim é isso, mas eu sou a favor da venda do Rômulo. O que tu acha? Para mim, a venda do Rômulo é muito clara, né? Para mim, o Inter escolheu exatamente um jogador dentro dessa janela. A gente sabe que o Bruno Gomes recebeu uma proposta muito parecida, né? Pelo menos em valores parecidos, mas o Inter vai usar o dinheiro do Rômulo para pagar o Bernabé. A compra do Bernabé, a gente está estimando, pelo menos de informação de bastidor que a gente tem aqui, é 4 milhões e meio, mais 500 mil em metas, e é basicamente por isso que o Rômulo está deixando o Internacional. Então o Inter vai utilizar possivelmente esse dinheiro do Rômulo, ou parte dele, para compra do Alexandre Bernabé. E sobre uma peça de reposição, para mim o Inter já tem no plantel. São dois, inclusive. O primeiro, para mim, é o Luiz Otávio, que inclusive treinou hoje como titular. Para mim, é um jogador extremamente diferente, apesar de ter somente 17 anos. Para mim, ele é o principal substituto do Fernando. Se o Fernando não tiver disposição, tem que ser o Luiz Otávio, ainda mais agora com a saída do Rômulo. E o próprio Ronaldo, que também pode fazer a primeira função, fez no Bahia, inclusive com o Roger Machado, ele que fazia a primeira função, e o Gregory, que é o volante do Botafogo, inclusive era a reserva dele. Então tem essa característica também. Para mim seria a segunda opção quando o Fernando, que para mim é a primeira, não tiver à disposição.
O Anakin disse obrigada, Rômulo. O Ricardo, baita molde de contratação pro Inter. Jogador jovem, time pequeno, chega, joga bem e dá grana pro clube, acerta o Inter.